Há momentos na vida em que nos perguntamos se realmente conhecemos a pessoa com quem dividimos os nossos dias. Pensamos que o amor é algo eterno. Uma força inabalável que nos une. Não importa o que aconteça ao nosso redor. Mas, em alguns casos, aquilo que acreditamos ser seguro e imutável, na verdade, pode ser uma ilusão. E há dias em que tudo o que acreditamos cairá por terra, deixando-nos com um vazio difícil de preencher. Uma dor indescritível que nunca imaginaríamos sentir. Eu, um homem que acreditava ter tudo, vi minha vida desmoronar de uma forma que nunca esperava. Becky, a mulher que eu amava, a quem jurei fidelidade e construí um futuro juntos, se transformou na protagonista de uma história que jamais imaginei que viveria. 4 anos de casamento. Uma vida construída sobre trabalho duro e sacrifícios. Um sonho que parecia ser perfeito, até que tudo começou a desmoronar. Como um castelo de cartas. Tudo começou com pequenos sinais. Coisas que eu ignorava, tentando convencer a mim mesmo que estava tudo bem. E então, a verdade veio à tona, de uma forma brutal. Sem piedade. Becky me traiu. E o pior de tudo, não foi apenas uma traição de um homem qualquer. Não. Ela me traiu com o médico veterinário da cidade. O homem que cuidava dos nossos animais. O homem que eu conhecia e confiava. Mas não parou por aí. A traição foi protegida por aqueles em quem mais confiava, a família dela. Uma família religiosa, respeitada na cidade, que ajudou a esconder a verdade. Tudo para preservar a imagem deles. E então, após ter sido enganado por tanto tempo, eu tomei uma decisão. Não iria permitir que eles saíssem impunes. Eu não estava mais disposto a viver uma mentira. E a melhor forma de mostrar que não sou um homem qualquer, que aceitaria ser manipulado, era devolver a jogada. Mas isso não seria simples. Teria que ser perfeito. Cada passo, cada movimento, deveria ser calculado. O que acontece quando a dor de uma traição nos obriga a buscar justiça? Será que, no fim, a vingança traz mesmo paz ou só alimenta mais dor? Acompanhe-me nesta jornada de revelações e confrontos, onde cada segredo escondido será exposto de forma brutal. Introdução à parte 1, o início de um amor perfeito. Mas antes de tudo, antes de chegarmos ao clímax dessa história, deixem-me levá-los de volta aos dias em que tudo parecia perfeito. Aos primeiros momentos que vivi com Becky. Aos dias em que acreditava que nossa vida seria um conto de fadas, com finais felizes garantidos. Lembrem-se de como é conhecer alguém pela primeira vez. Quando tudo é novo e a promessa de amor eterno está no ar. O dia em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. E eu sabia, sem dúvida alguma, que havia encontrado alguém especial. Tudo parecia possível. O que poderia dar errado? Eu vou contar a vocês a história do nosso primeiro encontro, de como começamos a namorar. E de como, com o tempo, começamos a construir planos para o futuro. Mas mal sabia eu, naquela época, que os primeiros capítulos da nossa história seriam os mais felizes. Antes de tudo desmoronar de forma inesperada. Já se sentiu enganado por alguém em quem confiava profundamente? O que fazer quando descobrimos que o amor que acreditávamos ser eterno, na verdade, era apenas uma ilusão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Tudo começou num daqueles momentos que parecem ter sido feitos sob medida para um romance perfeito. Uma tarde quente de outono, com as folhas douradas dançando ao vento. E eu estava lá, com a vista da universidade ao fundo. O estádio de futebol cheio de vida. O dia estava claro, mas meu olhar se perdeu ao cruzar com o dela. Becky. Ela estava ali, rindo com suas amigas. Mas, ao contrário de todo o resto, seus olhos estavam fixos em mim. Eu estava com os meus amigos, jogando conversa fora antes do jogo da faculdade. Quando percebi que ela estava nos observando. Um olhar furtivo aqui. Um sorriso tímido ali. Até que finalmente, ela se aproximou. Ela derramou sua bebida sobre minha camisa. Um acidente trivial, mas no momento pareceu como se o tempo tivesse parado. A primeira reação foi de riso. Eu disse algo como, bem, agora você me deve um jantar. Tentando quebrar o gelo, mas ao vê-la corar e pedir desculpas em um turbilhão de palavras atropeladas, eu não pude evitar sorrir. Ela me deu seu número. E dali, nasceu o que eu acreditava ser o início de um conto de fadas. Nos primeiros meses, tudo parecia tão perfeito. A nossa conexão era algo que eu nunca havia experimentado antes. Às vezes, nos sentávamos até tarde em minha caminhonete, olhando para as estrelas, conversando sobre o que queríamos para o futuro. Becky me contava sobre crescer com os pais religiosos dela.
E eu compartilhava histórias da minha infância no campo, ajudando minha mãe a administrar a fazenda após a morte de meu pai. A vida nunca foi fácil, mas sempre foi real. De alguma forma, parecia que juntos poderíamos criar um futuro onde tudo seria possível. Havia algo mágico sobre aqueles momentos. Ela me ouviu com uma paciência rara, as mãos delicadas rabiscando projetos de casas em um caderno. E eu, falando sobre plantação e gado. Coisas que a maioria das pessoas achava entediantes. Mas ela não. Ela queria ouvir. Estava genuinamente interessada. Eu me sentia visto de uma maneira que nunca tinha experimentado. E então, depois de 2 anos de namoro, eu propus. Foi no nosso lugar favorito, à beira do lago, onde já havíamos passado tantas tardes. Eu me ajoelhei, ao ver suas lágrimas. Soube que tinha feito a escolha certa. Becky me disse que queria ter meus filhos um dia. Aquela noite, a promessa de um futuro juntos parecia tão tangível quanto as estrelas acima de nós. Eu não tinha dúvida de que estava construindo a vida que sempre sonhei. Uma fazenda próspera, uma esposa que eu amava, e a ideia de formar uma família sólida. Quando nos casamos, tudo parecia perfeito. Eu trabalhava incansavelmente para garantir o melhor para ela. Para nós, cada centavo que eu ganhava era fruto de horas de trabalho árduo. Noites sem dormir, e decisões difíceis, mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que ela tivesse o que queria. Afinal, eu acreditava que éramos uma equipe. Que ela queria as mesmas coisas. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Eu não sabia explicar, mas comecei a sentir que algo estava fora de lugar. Aquele brilho no olhar dela, que antes parecia inquebrantável, começou a desaparecer. Ao invés de crescer como família. Como esperávamos. Ela começou a adiar os planos que fazíamos. A primeira vez que me pediu para esperar um pouco mais com relação a ter filhos. Eu aceitei, afinal, era algo importante para ela. E eu não queria forçar nada. No entanto, mais tarde, se estendeu por meses. E depois por anos. E foi então que Becky começou a se afastar de mim. O que antes era uma relação de cumplicidade e parceria começou a parecer uma rotina sem emoção. Eu estava sendo consumido pelo trabalho. E ela parecia buscar algo mais. Algo que eu não podia dar. Começou com pequenas coisas. Ela queria um cavalo puro sangue. Não apenas qualquer cavalo, mas um que custava uma fortuna. Depois, ela quis vacas Brahma. Porque, aparentemente, nossas vacas normais não eram boas o suficiente para o estilo de vida que ela imaginava para nós. Eu paguei por tudo isso. Cada gasto, cada desejo que ela tinha. Eu fiz questão de atender. Eu acreditava que, se ela estivesse feliz, isso bastaria. Mas, com o tempo, mesmo com todas as suas exigências atendidas, a distância entre nós só aumentava. Ela parecia querer mais e mais. Mas, ao mesmo tempo, o que eu oferecia já não era suficiente. Era como se estivéssemos vivendo em 2 mundos separados. Mesmo compartilhando o mesmo espaço. Foi aí que comecei a notar as pequenas mentiras. As desculpas para sair sozinha. Os olhares furtivos para o celular dela. A falta de interesse nas minhas histórias. Nas coisas que uma vez nos conectaram. Mas eu não queria acreditar no que estava começando a perceber. Não queria encarar a realidade de que, talvez, aquilo que tínhamos não fosse mais o que eu pensava. Eu não sabia na época. Mas tudo o que eu havia construído, tudo o que eu acreditava ser real, estava prestes a ser destruído por algo muito maior do que eu podia imaginar. Transição para o próximo parte 2, os sinais de que algo estava errado. Agora, percebo que eu estava apenas começando a ver o quadro completo. O que parecia ser simples desentendimentos e mudanças de prioridades. Logo se transformariam em um pesadelo incontrolável. Aquela sensação incômoda de que algo estava errado não era apenas intuição. Era a verdade se aproximando de forma implacável. Eu estava prestes a descobrir que tudo o que eu acreditava ser a minha vida, na verdade, estava sendo minuciosamente destruído, por ela. E o pior de tudo, eu não era o único a ser enganado. Você já teve a sensação de que estava perdendo algo, mas não sabia o quê? Como você lida quando as coisas que mais ama começam a desmoronar ao seu redor? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe seus pensamentos. Comecei a sentir que algo estava errado quando os pequenos detalhes que antes eu ignorava começaram a ganhar peso. Era como se, a cada dia, uma parte da nossa vida estivesse desmoronando sem que eu conseguisse impedir. Havia algo de diferente na Becky. Algo que eu não conseguia identificar, mas que estava se tornando impossível de ignorar.
Era um vazio crescente que eu não conseguia preencher. Como um buraco negro no meio do meu peito. No começo, eram apenas pequenas distrações. A maneira como ela olhava para o celular. Como se estivesse fugindo de algo. Ou a desculpa para sair com as amigas. Sempre algo vago. Algo que não combinava com o nosso estilo de vida. Antes, ela adorava passar o tempo comigo. No campo, vendo a colheita ou apenas conversando sobre planos para o futuro. Mas, agora, cada vez que sugeria um momento a dois, ela encontrava uma razão para escapar. Lembro-me de uma tarde específica. No começo do verão, eu estava lá, trabalhando no campo, como sempre fiz, suando e me esforçando para manter tudo em ordem. Becky tinha saído mais cedo, dizendo que ia encontrar uma amiga para um café. Não pensei muito sobre isso. Até que, mais tarde, vi o carro dela estacionado na rua. Ela não estava em casa. Fui até a janela e, de dentro, consegui ver pela fresta da cortina que ela estava em outro lugar. Conversando animadamente com alguém. Meu coração apertou. Era uma sensação estranha. Como se eu estivesse observando uma cena que não pertencia mais a mim. Algo distante. Naquela noite, Becky voltou tarde. Ela parecia diferente. Havia um brilho nos olhos dela. Mas não era o tipo de brilho que eu conhecia. Era um brilho distante. Como se ela estivesse em outro lugar. Com outra pessoa. Quando me aproximei dela para perguntar onde ela tinha ido. Ela sorriu. Uma daquelas sorrisos vazios. E respondeu: só fui resolver algumas coisas. Não tem importância. Algo na sua voz me desconcertou. Não era a voz dela. Eu sabia disso. Mas, naquele momento, eu ainda me enganava, acreditando que era apenas uma fase. Que era apenas meu excesso de preocupação. Eu estava errado. O que eu não sabia era que a cada noite, à medida que ela ficava mais distante, algo muito mais sombrio estava acontecendo. Quando finalmente comecei a juntar as peças, as evidências estavam lá, à minha frente, como um filme em câmera lenta. Recebi uma mensagem de Emily, a amiga dela de longa data, pedindo para conversar. Eu sabia que algo não estava certo. Emily nunca foi uma pessoa de dar muita atenção para os outros. Sempre se metendo em confusões e tentando convencer os outros a investir em suas ideias. Mas, de alguma forma, eu sentia que ela tinha algo a me dizer. Ela pediu para vir em casa quando Becky não estivesse por perto. E quando ela chegou, eu sabia que o peso de sua visita não era bom. Ela não precisou dizer nada. Quando a porta se fechou, ela puxou uma pasta da bolsa e colocou-a na mesa. Você precisa ver isso, ela disse, com um tom de voz mais sério do que eu já a tinha ouvido falar. Abri a pasta sem saber o que esperar. E lá estavam, uma a uma, as evidências da minha maior traição. Mensagens, fotos, recibos de hotéis. Cada detalhe parecia-me esmagar. Becky estava com Jason, o veterinário da cidade. E o pior de tudo, eles estavam juntos há meses, escondendo a verdade bem debaixo do meu nariz. A dor foi instantânea, como um soco no estômago. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, mas no lugar disso, eu me vi congelado, paralisado, olhando para aquelas páginas. Cada foto, cada conversa, uma facada no meu peito. Emily me olhou, sabendo o quanto isso doía. E foi então que ela explicou. Ela tinha descoberto tudo semanas atrás. E a razão de ter demorado tanto para me contar foi simples, ela também estava com medo. Medo da reação de Becky. Medo de perder o contato com ela. Medo de arruinar tudo. Mas, finalmente, ela percebeu que a verdade era mais importante do que qualquer amizade. O que mais me abalou não foram as fotos ou os textos. Foram as conversas que Becky teve com seus pais. Seus pais, aqueles que eu via como pilares da nossa comunidade. Os que me recebiam em sua casa todas as semanas para o jantar de domingo. Aqueles que me chamavam de filho. Eles sabiam de tudo. Eles estavam ajudando a esconder a traição. E pior, estavam planejando o futuro de Becky. Como se eu fosse apenas um peão em um jogo sujo. Alguém para sustentar as aparências enquanto ela se entregava ao prazer de outra pessoa. O choque foi tão grande que eu quase não consegui processar as palavras que Emily me dizia. Ela me explicou tudo. E, em cada explicação, uma parte de mim morria. Becky e seus pais haviam-me usado. E eu estava prestes a ser feito de tolo para sempre. Era como se toda a vida que eu construí ao lado de Becky fosse uma mentira. E eu não sabia mais em quem confiar. Naquela noite, depois que Emily saiu, eu me vi sozinho, mais uma vez. Mas dessa vez, o silêncio não foi reconfortante. Era uma presença opressiva. Fui para a cama,
Mas não consegui dormir. Cada pensamento estava consumindo minha mente. Como Becky pode fazer isso? Como ela conseguiu olhar para mim e mentir todos esses meses? E seus pais? Como puderam me enganar com tanto cinismo? Eu sabia que a dor não acabaria ali. O que eu não sabia ainda era o que faria com tudo aquilo. Transição para o próximo capítulo 3, a decisão de expor a verdade. Eu estava em um ponto sem volta. A dor da traição não seria esquecida. Mas havia algo em mim que começava a mudar. Eu sabia que não podia mais viver com as mentiras. Algo dentro de mim se quebrou. Mas ao mesmo tempo, uma nova força começou a surgir. Eu precisava expor a verdade. Não apenas para mim, mas para todos ao redor. A minha jornada estava apenas começando. E o que eu estava prestes a fazer não seria fácil. Mas eu não tinha mais escolhas. Você já se sentiu enganado por alguém em quem confiava? Como lidou com a dor de descobrir uma mentira tão grande? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências e pensamentos sobre como reagir quando tudo o que você acreditava se desmorona diante dos seus olhos. A dor da descoberta estava se tornando insuportável. Cada imagem, cada mensagem que ouvi se gravava na minha mente como uma ferida aberta. Mas ao mesmo tempo, uma raiva gelada começava a crescer dentro de mim. Eu sabia que precisava fazer algo. Mas a dúvida me consumia. Eu queria gritar, queria me vingar, mas, ao mesmo tempo, me sentia pequeno, vulnerável, como alguém como eu, que sempre acreditou na honestidade e no trabalho duro. Poderia ter sido enganado de uma maneira tão cruel? Como eu, que me entreguei de corpo e alma a uma vida que pensava ser verdadeira. Poderia agora viver com a certeza de que tudo aquilo era uma mentira. Aquela noite foi longa. A dor de ser traído não era apenas física. Era mental. A sensação de que todo o futuro que eu construí estava sendo consumido por uma mentira me paralisava. Becky, como eu pude confiar nela? Como ela pode olhar para mim durante todo esse tempo? Dormir ao meu lado e ainda assim me enganar com tanto cinismo? Mas, além da dor, havia algo mais. Algo que me fazia levantar de manhã. Fazer café e sair para o campo. Como se nada tivesse mudado. Uma raiva silenciosa estava tomando conta de mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer. A raiva, a dor, a sensação de ser desmascarado. Isso tudo estava me empurrando para algo maior. Eu precisava expor a verdade. Por dias, eu lutei contra essa decisão. O que aconteceria se eu mostrasse para o mundo quem Becky realmente era? E seus pais, eles estavam envolvidos. E eu não podia deixar passar em branco o fato de que a dor que eu sentia agora era fruto de uma conspiração feita por pessoas que eu considerava minha família. Eu havia sido enganado por todos eles. Mas expor essa verdade teria um preço. Eu sabia disso, e eu não estava mais tão certo se estava preparado para as consequências. Mas então, eu me lembrei de tudo o que eu passei para chegar até ali. Da minha infância difícil, do meu trabalho incansável para construir a fazenda, do quanto eu lutei por ela. Por nós. O mais difícil não era expor a Becky, mas sim os pais dela. Eles estavam envolvidos até o pescoço, ajudando-a a esconder a verdade. Pastor Robert, o homem que me chamava de filho, que me convidava para jantares em sua casa, que falava sobre valores morais e fé. Como eu pude ser tão cego? Como eu pude ver esse homem como uma figura de autoridade e respeito? Enquanto ele manipulava e mentia para proteger sua filha e, mais ainda, para proteger sua imagem pública. Eu precisava expor isso, não apenas por mim, mas para que todos soubessem o que realmente acontecia por trás das portas fechadas daquelas casas respeitáveis. Mas havia um problema. Como contar a verdade sem destruir tudo o que ainda restava de mim mesmo? Como agir quando tudo que você acreditava ser seu mundo se desmorona diante de seus olhos? Não havia mais volta. Eu já sabia o que tinha que fazer. A verdade precisava ser exposta. E eu não podia mais viver com isso dentro de mim. Naquela manhã, enquanto eu caminhava pelos campos, com as mãos sujas de terra e o suor escorrendo pela testa, o peso da decisão me consumia. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma certa paz. A raiva não era mais uma inimiga, mas uma aliada. Eu estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. Uma parte de mim queria que eles soubessem o que se passava. Queria que todos soubessem como eu fui enganado. Como minha confiança foi quebrada. Mas outra parte de mim ainda estava em conflito. Eu não queria que minha vida fosse marcada por vingança. Eu queria, de alguma forma, que eles entendessem a dor que eu estava sentindo. Queria que soubessem o que é ser ignorado, desvalorizado, enganado por aqueles que mais amamos. Foi então que,
Enquanto eu me preparava para dar o próximo passo, algo dentro de mim se fortaleceu. Eu não estava fazendo isso por vingança, mas por justiça. Era hora de reverter o jogo, de mostrar que ninguém pode brincar com os sentimentos e as vidas dos outros sem enfrentar as consequências. Eu não era apenas um fazendeiro ou um homem simples. Eu era alguém que agora sabia que merecia respeito. Eu ia expor a verdade. E quando isso acontecesse, ninguém poderia negar. Eu fui até a minha mesa e abri o cofre onde eu havia guardado todos os documentos. Todas as provas. Eu me preparei para o confronto. Para o momento em que a verdade viria à tona. Mas, antes de agir, eu sabia que precisava dar um passo final. Eu liguei para Emily. Ela havia sido a chave para que eu entendesse tudo o que estava acontecendo. Ela sabia o que estava por trás daquela fachada. Emily, eu disse, minha voz mais firme do que nunca. Está na hora. Vamos fazer isso. Ela hesitou por um momento. Mas eu senti que, no fundo, ela sabia que este era o único caminho possível. Eu já falei com todos os envolvidos. Disse ela. Eles estão esperando que você faça o que precisa ser feito. E assim, a decisão estava tomada. Era hora de confrontar Becky e sua família. Era hora de expor a mentira para todos. Sem medo, sem arrependimento. Transição para o próximo capítulo 4, o grande confronto. Eu estava pronto. Era o momento da verdade. O plano estava em ação. E eu sabia que nada seria como antes. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. Agora, o que restava era apenas um ato final, um ato que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. Você já esteve em um ponto em que sabia que precisava fazer algo. Mas a decisão era tão difícil que parecia um peso impossível de carregar. Como você lida com o momento em que a verdade precisa ser exposta? Não importa o custo. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas experiências sobre os momentos mais difíceis da sua vida e como lidou com eles. Eu não sabia o que esperar. Aquele momento, que antes parecia tão distante, agora estava bem na minha frente. E eu não tinha mais como voltar atrás. Tudo estava pronto, as provas estavam organizadas, a mente estava focada, mas o coração ainda pulsava com uma mistura de raiva e dor. Eu não sabia se a raiva vinha de Becky ou dos pais dela. Que haviam me usado e me enganado com uma habilidade fria, calculada, mas, de alguma forma, esse confronto parecia ser a única maneira de lidar com o vazio que eles haviam criado em mim. O dia chegou, e eu sabia que não havia mais tempo para hesitar. Eu estava sentado na mesa da cozinha, revendo mentalmente tudo o que eu havia planejado. Meus olhos estavam fixos na pasta cheia de provas, fotos, mensagens, recibos, cada uma delas contando a verdade que Becky e sua família tentaram esconder por tanto tempo. Eu estava pronto, ou pelo menos, tentava me convencer disso. Eu precisava fazer isso por mim. Mas também por todos os outros que, em algum momento, haviam sido vítimas da mesma mentira. Enquanto o sol se punha lá fora, a sensação de estar prestes a destruir tudo o que eu tinha construído me consumia. Eu sabia que as consequências seriam imensas. Mas o peso da dor e da humilhação me empurravam para frente. Sem piedade, eu olhei para a janela e vi a silhueta de Becky se aproximando pela porta da frente. O coração disparou. Como ela iria reagir? O que ela faria quando a verdade fosse finalmente exposta? Mas não era só ela que eu tinha que enfrentar. Seus pais, que se faziam de santos na comunidade, também estariam ali, com suas máscaras de moralidade caindo diante da verdade. Eles não poderiam mais esconder quem realmente eram. Eu não sabia se estava preparado para o impacto. Mas uma coisa era certa, eu não tinha mais escolha. A minha dor e frustração se tornaram força. E eu estava decidido a levar a verdade à tona. Nem que isso custasse o meu próprio sossego. Quando Becky entrou pela porta, um silêncio sepulcral tomou conta da casa. Ela me olhou com um sorriso tenso. Aquele sorriso que eu havia aprendido a identificar como um sinal de que ela estava escondendo algo. Seus olhos não estavam como antes. Não havia mais aquele brilho sincero. Havia algo de frio e distante. Algo que me fazia sentir como se eu fosse um estranho em minha própria casa. Ui, amor, ela disse, a voz suave, mas eu senti que ela estava nervosa. Ela sabia. Tudo bem? Ela perguntou, tentando manter a normalidade, mas sua voz falhava. Você está diferente hoje. Eu respirei fundo. Não podia mais esconder nada. Era hora de enfrentar o que estava me destruindo. Eu sei o que você fez. Eu disse, as palavras saindo pesadas da minha boca. Eu sei sobre você e Jason. Eu sei de tudo. Ela ficou paralisada por um momento.
O sorriso dela se desfez. E a tensão na sala cresceu. Becky parecia tentar processar o que eu tinha acabado de dizer. Mas antes que ela pudesse responder, o som da porta se abriu novamente. Era Pastor Robert e Susan. Seus pais. Eles haviam chegado para a nossa tradicional refeição de domingo. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Mas estavam lá, como se nada tivesse mudado. Eu os olhei, e algo dentro de mim se quebrou ainda mais. Eles estavam ali, com suas roupas de domingo. Suas expressões de superioridade, como se nada de errado tivesse acontecido. Eles também estavam mentindo. Eles sabiam. Eu me levantei devagar, sem desviar o olhar de Becky. Aqui está o que você não queria que eu soubesse. Eu disse, puxando a pasta de provas para o centro da mesa. Aqui estão as fotos, as mensagens, os recibos. E aqui, o que eu tenho mais. Eu peguei o celular e mostrei a ela e a seus pais uma gravação. A filmagem mostrava Becky e Jason saindo de um hotel, segurando as mãos, se beijando como se não houvesse mais ninguém no mundo. Eu vi Becky congelar, seus olhos se arregalando de terror ao ver a evidência diante dela. Ela tentou desviar o olhar, mas eu sabia que ela não podia mais esconder a verdade. Isso é só o começo. Eu disse, com a voz firme, aqui está o que vocês fizeram. Aqui estão os documentos que provam a traição. A conspiração para me enganar. E eu não vou ficar calado. A tensão na sala se tornava insuportável. Pastor Robert olhou para mim com uma mistura de incredulidade e raiva. Mas não foi até que ele olhou para os documentos e viu as mensagens. Os recibos. E as fotos que sua fachada de moralidade desmoronou. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando entender como tudo aquilo havia saído do controle. Você não pode fazer isso. Ele disse, a voz embargada. Não pode destruir nossa família assim. Mas não era apenas a minha família que estava sendo destruída. Sua família destruiu a minha. Eu disse, e eu estou fazendo o que é certo. Vocês têm que encarar a verdade. Becky, seus pais, todos vocês têm que pagar pelo que fizeram. A sala ficou em silêncio absoluto. Susan começou a chorar, mas era uma dor forçada. Uma dor que não vinha do arrependimento, mas do medo de perder o controle da situação. Eu podia ver isso em seu rosto. Eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a dor que causaram. Becky não dizia uma palavra. Sua expressão era de derrota. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade. E, por mais que tentasse, não conseguia mais sustentar a fachada. A mulher que eu amava e com quem passei anos tentando construir algo. Agora estava ali, frente a mim, nua de mentiras. E eu não sabia mais o que sentir. Foi então que Emily entrou na sala. Ela havia sido a chave para minha descoberta. E, apesar de tudo, era a única pessoa ali que parecia genuinamente sentir o peso da culpa. Eu sabia que isso aconteceria. Ela disse, a voz trêmula, mas eu nunca achei que fosse assim. Você sabia? Becky perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Emily assentiu. Seus olhos se encontraram com os meus por um breve momento. E então ela olhou para o chão. Sim, eu sabia. Ela respondeu. Sua voz cheia de arrependimento. Eu não podia ficar quieta. Você precisa saber a verdade. A tensão estava no auge. Eu estava exausto, mas sabia que tudo isso precisava acontecer. Não porque eu queria destruir a vida de ninguém, mas porque, finalmente, eu tinha tomado as rédeas da minha própria vida. A verdade estava exposta, e não havia mais como voltar atrás. Transição para o próximo capítulo 5, a vida após a tempestade. Agora que tudo estava exposto, o que viria a seguir? Eu não sabia, mas uma coisa era certa, a partir daquele momento. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava prestes a começar um novo capítulo. Um capítulo sem mentiras, sem traições, mas, ao mesmo tempo, a dor e o vazio não desapareciam de uma hora para outra. O que eu faria agora? Como eu reconstruiria minha vida depois de tudo isso? O que você faria se descobrisse a verdade por trás de uma mentira que destruiu sua vida? Como você lida com o confronto de uma traição tão profunda? Deixe seus pensamentos abaixo e compartilhe como você enfrentaria uma situação como essa. A tempestade havia passado, mas o estrago que ela causou ainda se refletia em cada canto da minha vida. O confronto, que parecia ser o clímax da minha dor, agora era apenas um marco de um novo começo. Um começo que eu não sabia se estava pronto para encarar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia mais as mentiras que me prendiam. Mas também não havia mais a confiança que eu um dia compartilhei com as pessoas que eu mais amava. Tudo parecia vazio.
Como se eu estivesse caminhando por um cenário sem vida. Sem rumo. Eu passei dias sem conseguir dormir direito. O peso do que aconteceu me arrastava para um abismo de pensamentos. É por mais que eu tentasse. Não conseguia evitar as lembranças do que a Becky e seus pais fizeram. Cada noite era uma batalha interna. Eu tentava afastar as imagens de Becky e Jason juntos, de como ela parecia tão feliz. Como se nada de errado estivesse acontecendo. E depois, lá estava ela, em minha frente, na sala de estar, com o rosto pálido, sem saber o que dizer. Enquanto eu estava ali, diante de toda a verdade e de toda a dor que ela me causou, eu me sentia como um homem em ruínas. Cada vez que eu olhava para a fazenda, para o lugar que construímos juntos, sentia um peso esmagador. Cada árvore que plantamos, cada parede que construímos, agora parecia carregada de mentiras. Eu me perguntava, por que eu lutei tanto para criar um futuro que ela nunca quis? Por que eu dei tudo de mim, quando ela nem mesmo estava disposta a ser honesta comigo? Mas então, uma parte de mim começou a despertar. Eu percebi que a dor, a raiva, e até a vergonha, estavam se tornando forças que me impulsionavam para algo maior. Eu não era mais a vítima. Não, eu estava me tornando alguém diferente. Alguém mais forte. Algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais ser o homem que aceitava ser manipulado. O homem que aceitava ser o tolo na história. Eu estava pronto para viver a minha verdade. Sem arrependimentos. Sem medo. Durante esse processo, algumas pessoas surgiram na minha vida. Mike, o gerente da minha fazenda, foi uma delas. Ele estava comigo desde o início e foi a única pessoa que ficou ao meu lado sem hesitar. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, não me questionou, não me julgou. Ele só estava lá, pronto para me apoiar, pronto para ajudar. Ele foi o amigo que me fez perceber que a dor que eu estava sentindo não seria o fim. Mike me lembrou do que realmente importava: o trabalho árduo, a dedicação e as coisas simples da vida que, apesar da dor, ainda valem a pena. Ele foi um pilar de força para mim. Quando eu achava que não tinha mais ninguém, houve também Emily. Eu sabia que ela estava lá por um motivo. Ela não era só a amiga que trouxe a verdade à tona, ela foi a pessoa que me deu a coragem de enfrentar tudo o que estava acontecendo. Embora eu soubesse que ela também carregava a culpa por ter mantido segredo. Ela fez a coisa certa. No fundo, ela não queria ser cúmplice do que Becky estava fazendo. Ela também havia sido enganada. Mas, ao contrário de todos os outros, ela teve a coragem de me contar a verdade. Emily se tornou uma amiga verdadeira nesse caos. E, com o tempo, eu comecei a compreender o seu lado. Ela sabia que o peso da culpa que carregava não era pequeno. Mas ela sabia que a única maneira de se redimir era ajudar a expor a mentira. Eu passei algum tempo fora. Longe de tudo. Eu precisava de distância. Eu precisava parar e olhar para mim mesmo. Para entender quem eu era agora. Depois de tudo o que tinha acontecido. A cada dia, eu tentava encontrar um novo propósito. O trabalho na fazenda, que antes me dava uma sensação de realização, agora se tornava um lembrete constante da dor. Mas, aos poucos, fui redescobrindo algo em mim, uma resiliência que eu não sabia que existia. Eu me concentrei no que era meu. No que eu ainda tinha. No que eu podia reconstruir. Não importava o que Becky e seus pais haviam feito. Eu não ia permitir que aquela dor me definisse. Voltar à cidade foi um dos momentos mais difíceis. Não era só sobre enfrentar Becky. Era sobre encarar as pessoas. A comunidade que, por tanto tempo, acreditou na imagem de perfeição que os pais de Becky haviam criado. Quando voltei, tudo parecia mais sombrio. As ruas, as casas, tudo parecia estar coberto por uma camada de hipocrisia. Eu não queria mais fazer parte disso. Mas, então, percebi que a verdadeira libertação estava em seguir em frente. Não era mais sobre o que Becky ou sua família pensavam de mim. Era sobre o que eu pensava de mim mesmo. Eu decidi vender a fazenda. Eu sabia que aquele lugar não tinha mais valor sentimental para mim. Não era mais o que eu construí com tanto esforço. Era apenas um símbolo de tudo o que havia sido destruído. Ao mesmo tempo, havia algo em mim que sentia a necessidade de recomeçar, de me afastar da dor que aquele lugar carregava. Eu comecei a procurar por outro lugar. Longe de tudo. Um novo começo. Um novo capítulo. Mas não seria fácil. Eu sabia disso. Cada passo que eu dava para seguir em frente. Uma parte de mim ainda estava presa ao passado. Ainda havia noites em que a dor me consumia. Onde eu me perguntava se algum dia seria capaz de perdoar Becky. Será que, um dia, eu poderia olhar para ela e entender por que ela fez tudo o que fez?
Ou será que ela sempre seria apenas uma lembrança dolorosa do que nunca deveria ter sido? Transição para o próximo capítulo 6. Recomeçando a vida. Eu sabia que a minha jornada não acabaria aqui. O que estava por vir era desconhecido. Eu estava pronto para recomeçar. Mas as cicatrizes do passado ainda seriam minhas para carregar. Como seguir em frente quando o peso de um amor perdido ainda é tão pesado? O que aconteceria quando finalmente eu tivesse que lidar com o futuro? Será que a dor que eu senti, a traição e a perda me impediriam de encontrar a paz que tanto desejava? Você já se sentiu perdido depois de uma grande perda? Como encontrou forças para seguir em frente? Deixe nos comentários o que você aprendeu ao enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida. O que você faria se tivesse que reconstruir sua vida do zero? O tempo tinha passado, mas a dor não. No começo, eu pensei que, com o tempo, as feridas se fechariam e a vida seguiria seu curso. Mas a realidade era bem diferente. As cicatrizes emocionais estavam mais profundas do que eu imaginava. E o vazio que ficou após a tempestade parecia impossível de preencher. O que eu mais queria era voltar atrás. Voltar ao que éramos antes. Onde a vida parecia simples e sem complicações. Mas eu sabia que isso nunca aconteceria. O que me restava agora era seguir em frente. Reconstruir o que restava de mim. Eu me encontrava em um lugar entre o luto e a esperança. Alguns dias eram mais fáceis. Onde eu podia acordar e simplesmente fazer as coisas com um semblante tranquilo. Mas em outros, o peso da traição me consumia. Eu me pegava olhando para as coisas que um dia me faziam feliz, o campo, a casa, os projetos que sonhávamos juntos, e, por um breve momento, a dor voltava como uma avalanche. Vendi a fazenda. Como planejei. Com a venda, fui capaz de recomeçar, mas a cada passo que eu dava para deixar o passado para trás, uma parte de mim ainda se questionava se isso era realmente o certo. Eu estava fugindo da dor ou estava realmente pronto para curá-la? Eu me mudei para uma cidade pequena, longe de tudo o que conhecia. Um lugar onde ninguém sabia quem eu era. Onde ninguém me lembrava do passado. Eu precisava de paz, mas a paz que eu procurava não era algo que poderia ser comprado com uma mudança de cenário. Foi aí que encontrei Laura. Ela era uma mulher simples, com um sorriso acolhedor e uma força silenciosa que parecia ser tudo o que eu precisava. Eu a conheci enquanto ajudava um amigo com um projeto de construção. Ela estava lá, voluntária, ajudando com uma reforma de um centro comunitário. Ela me chamou a atenção de imediato. Mas não foi a beleza dela que me atraiu. Era a forma como ela estava tão em paz consigo mesma. Como se tudo em sua vida tivesse um propósito. Eu percebi que, ao olhar para ela, me sentia normal, novamente, como se eu pudesse respirar sem carregar um peso no peito. Laura não me conhecia. Ela não sabia nada sobre o que eu havia passado. E eu não queria contar. Não queria me revelar. Não queria reviver o passado. Mas com o tempo, ela foi se tornando uma amiga. Alguém com quem eu podia compartilhar a rotina e encontrar algum consolo. Eu não sabia o que seria disso. Mas a cada conversa, a cada risada compartilhada, eu começava a me sentir menos quebrado. Foi ela quem me fez perceber algo importante. Eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava tentando sobreviver a ela. Eu havia-me perdido nas memórias. Nas mentiras. Nas promessas quebradas. A dor que eu carregava não era mais uma parte de quem eu era. Mas algo que eu escolhia deixar para trás. Se fosse possível. E foi Laura quem me ajudou a entender isso. Eu decidi que era hora de recomeçar não apenas a minha vida, mas minha relação com o mundo. Não seria fácil, mas eu sabia que tinha que fazer isso por mim. Para curar as feridas que não se viam. Eu comecei a trabalhar na comunidade. Me envolvendo em projetos que ajudavam a restaurar o que eu havia perdido, mas agora. Não mais como uma tentativa de fugir, mas como um passo em direção ao crescimento. O processo não foi rápido. Alguns dias, eu ainda me encontrava perdido nas lembranças. Nas imagens do que poderia ter sido. Às vezes, eu me perguntava se ainda amava Becky. Ou se aquilo era apenas um reflexo do que ela representava para mim. Mas o que eu comecei a perceber foi que o amor que eu pensava que tinha por ela, na verdade, era uma sombra. O amor verdadeiro. O que me faria seguir em frente. Seria o que eu construísse para mim mesmo. Eu voltei a me reconectar com o campo. Mas de uma forma diferente. Eu aprendi a plantar, não para manter uma imagem, mas porque eu gostava do processo. Aprendi a cuidar de uma terra que não me traía, que não me mentia. Eu comecei a entender que, às vezes,
A verdadeira cura vem daquilo que nos dá trabalho, que nos exige dedicação e paciência. Então, a vida foi se encaixando. Com Laura, com os novos projetos, com o campo, com a cidade, eu fui deixando para trás aquilo que me definia como vítima. Eu não era mais o homem enganado. O homem que teve a confiança quebrada. Eu me tornei alguém que não só superou a dor, mas que também aprendeu com ela. É ao fazer isso, fui reconstruindo não só minha vida, mas meu próprio ser. Becky, seus pais, e todos aqueles que me enganaram ficaram para trás. Eu não os carregava mais dentro de mim. Eles estavam apenas no passado. Em um capítulo fechado. O que eu tinha agora era a chance de ser alguém melhor. Alguém que se reconciliasse consigo mesmo e com o que a vida ainda podia oferecer. Agora, sentado aqui, olhando para o horizonte, sinto uma paz que eu nunca pensei ser possível. Eu não sou mais a pessoa que fui antes da traição. Eu não sou mais o homem marcado pela dor. Eu sou um homem que aprendeu que, às vezes, precisamos perder tudo para finalmente entender o que realmente importa. A vida após a tempestade não foi fácil. Mas, no final, é assim que crescemos, não é? Somos forçados a nos reconstruir. A dor se torna aprendizado. E a verdade, por mais difícil que seja, sempre tem o poder de nos libertar. E assim, com o coração mais leve, com a cabeça mais clara, sigo em frente, porque, no final, a vida é feita de recomeços. E eu estou pronto para viver o meu. E você, já passou por algo que o fez recomeçar? Como lidou com a dor e as mentiras? E o que aprendeu ao seguir em frente? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Como você se reconstruiria após uma grande perda? Às vezes, a vida nos leva a lugares inesperados. A dor, a traição e a perda podem nos despedaçar. Mas, ao mesmo tempo, nos forjando de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Cada lágrima que derramamos, cada passo dolorido que damos, é uma chance de renascimento. Eu não sou mais o homem que vivia preso ao passado. Hoje, eu sou alguém mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, mais verdadeiro comigo mesmo. Quando tudo parecia perdido, eu descobri que, no fundo, a verdadeira cura estava em seguir em frente. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de aprender a viver com isso e usar a dor como combustível para uma vida nova. Eu sou grato por cada momento de dor. Porque sem ela, eu não teria conhecido minha própria força. Eu sei que muitos de vocês que assistiram a essa história podem estar passando por algo semelhante. Talvez estejam lidando com suas próprias batalhas, suas próprias perdas. Quero que saibam que não estão sozinhos. Todos nós temos o poder de nos reerguer, mesmo quando a vida parece desmoronar. Se eu consegui, vocês também conseguem. Agora, antes de terminar, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, assistindo e acompanhando minha jornada. A cada comentário, a cada curtida, vocês me mostram que estamos todos juntos nessa. O apoio de vocês é o que me motiva a continuar criando e compartilhando histórias como essa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Seu apoio faz toda a diferença. E eu adoraria saber o que vocês acham nos comentários. Que sugestões ou ideias vocês têm para os próximos vídeos? Eu prometo que virão mais histórias, mais momentos de superação e, quem sabe, mais surpresas. Vamos crescer juntos, como uma comunidade, aprendendo e compartilhando experiências. Muito obrigado por estarem aqui. E até a próxima. Lembre-se, a vida sempre nos dá a chance de recomeçar. E com cada novo começo, há um mundo de possibilidades à nossa frente. Vamos seguir em frente, juntos. Não deixe de comentar suas ideias e se inscrever para mais vídeos que virão. Agradeço imensamente por todo o apoio. E até logo, pessoal.